Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos aqui no Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro. Hoje, com ele, Alex, o faz tudo na JJR. De treinador a manager, ele é tudo. Faz carteira de criança, leva os adultos para jogar fora de Brasília. Esse é o Alex. Mas eu vou começar primeiro com ele, que o nome sempre me intrigou. Por que a JJR? Boa tarde. Boa tarde, Bosco. É um prazer estar aqui, prazer ter recebido o seu convite para participar desse episódio do Pé de Ferro. E respondendo à sua pergunta, quando nós começamos no futsal, há muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, há quase 40 anos, nós começamos com o convite de um contador que trabalhava para a loja Vênus Malha, que era uma loja grande de artigo de roupa feminina, de roupa íntima feminina que tinha no Distrito Federal. E naquela época nós tínhamos o campeonato dos comerciários. E o Expedito, que era essa pessoa, me convidou para ser o treinador, né, nessa equipe, Vênus Malhas. E na época eu trabalhava na empresa Malharia Alegro. E nós juntamos o que tinha de bom na Malharia Alegro com a Vênus Malhas para disputar o campeonato dos comerciários pela loja Vênus Malhas. E lá nessa época nós tínhamos lá o João Luiz, o Jurandir, o Roberto, que eram amigos nossos que trabalhavam também, com exceção do Jurandir, os outros dois trabalhavam também na mesma Serena, das mesmas empresas. E depois de muitos anos, nós ficamos muitos anos nessa empresa, disputamos algumas competições, nós passamos a chamar Malharia Alegro. Foi quando nós decidimos disputar o nosso primeiro Arimateia por conta própria e tal. E quando terminou aquilo, nós vimos que nós tínhamos que caminhar só. Nós tínhamos que ter nosso próprio traçado independente de lojas, de empresas por trás, porque não estava tendo a condição de custear as despesas. Então a gente ia tirar do próprio bolso. Então juntou o Alex, João Luiz, Jurandir e Roberto. Então daí se deram muitos nomes, não, vamos deixar as iniciais de cada um, que vai ser a sigla JJR Futsal, e foi para o registro isso. Assim foi registrado. Mas posteriormente, nessas dificuldades que nós temos no futsal de Brasília até hoje, as pessoas precisam trabalhar e não tem a vocação para a loucura que o Alex tem, que é fazer o futsal para todos. E acabou que o Alex ficou sozinho, já vão aí 30 e tantos anos, o Alex ficou sozinho, mas não mudou o nome até por respeito às pessoas que fundaram a entidade. E eu quero colocar uma aspa nisso aqui, que hoje o Jonathan Ximenes, filho do João Luiz Costa Chagas, que é um dos fundadores da JJR, hoje ele é goleiro da JJR, hoje ele é o melhor goleiro do futsal do Brasil na categoria sub-16. Então essa é a origem do nome JJR Futsal, são os nomes dos fundadores da entidade, isso vai mais de 30 anos atrás. Registrado no cartório do Núcleo Bandeirante, CNPJ, é uma empresa, uma associação ativa. A JJR Futsal é o time de futsal em atividade mais antigo do Distrito Federal. Agora eu entendo porque a JJR. Lá em Tabatinga durante a fuça dos anos 80, tinha o Clube City, tinha o Mercadão, tinha o Real. Clube City a gente brincando falava, né? Companhia inimiga do trabalho. Aí tinha o Quiprocó, a origem do nome Quiprocó também. Passando por tudo isso aí. É interessante porque o Quiprocó disse que estava uma confusão na sala de aula lá no CTN. Aí entrou a professora japonesa e falou: que Quiprocó é esse aí? Aí o nome do time ficou Quiprocó. Mercadão virou os primos, que é os banana, etc. Alex, uma coisa que me intriga essa sua. Porque o Jarrão, que era do Quiprocó, parou. O Raimundão, que era do Mercadão, parou.
O Jacques, que era do Real, parou. O Alemão, infelizmente, faleceu. Se o Alemão não faleceu, se o Alemão não falecesse, hoje Taguatinga, Serrano de Samambaia seria o centro do futebol de salão no Brasil. Então, eu parei porque já estou com 71 anos, estou passando a bola para o Felipe, que está lá com você, etc, etc. Alex, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Eu falo que quem salvou eu e muitos meninos em Taguatinga foi o futebol de campo, mas tinha o terrão naquele tempo. Hoje não tem mais terrão por causa da especulação imobiliária. Quem está salvando o futebol brasileiro hoje pode ver que todos os grandes jogadores passaram pelo futebol de salão. Exato. Quantas categorias você tem? Com quais categorias você começa? E como é que está o futebol de salão de Brasília? Fique à vontade. Bosco, primeiro fazer uma referência a esse monte de time que você falou aí, faltou outros, né? Mas tudo é nossa outrora, tudo é nosso berço. Nós passamos, tivemos o prazer de jogar contra, trabalhar com algum desses, né? Com algum desses grandes jogadores, grande treinador, alemão, falecido alemão, era um grande amigo que eu tinha, né? Que tivemos uma vivência assim, muito próxima. E dentre outros, primos, banana e por aí vai, né? Então nós temos a alegria de ser fruto disso e conviver com isso lá atrás, que hoje os jovens de hoje não sabem nem o que é, porque não tem internet, não tem YouTube, não tem, naquela época não tinha, né? E hoje tirar uma fotografia é a coisa mais difícil do mundo. Exatamente, nem todo mundo tinha uma máquina boa para tirar uma fotografia. Bom, a JJR Futsal, ela tem do sub-5 ao adulto do naipe masculino. Hoje, nós trabalhamos por conta de não termos ginásio, não termos quadro adequado, hoje a gente faz muitas parcerias. Exemplo, eu tenho parceria com o Edmo, no CID Santa Helena, na Samambaia. Eu tenho parceria com o CID Recanto das Emas. Ele está falando do Edmo. O Edmo foi meu aluno quando os meninos do SESI foram para o juvenil da Afusta. Abraço, Edmo. O Edmo hoje ele faz parte da comissão técnica da JJR, ele ajuda aí todas as categorias com o que precisa, inclusive com o centro de recuperação dele lá. Fisioterapia. Isso. Temos parceria com o Centro Educacional 111 no Recanto das Emas, temos parceria com a Escolinha Blaze e temos as nossas categorias próprias em Santa Maria e outros locais e tal. E hoje, se você não tiver as parcerias, você não tem como desenvolver, porque não há ginásio público ou privado para você desenvolver. Então você faz uma parceria daqui, faz uma parceria daqui, chama um menino de outro lugar que você vai encaixando e tal. Então hoje nós disputamos as competições oficiais em todas as categorias e algumas nacionais quando vai disputar a Taça Brasil. Graças a Deus, nos últimos anos na base a gente tem ido com frequência na Taça Brasil. No último dia 24 nós já garantimos uma vaga na Taça Brasil do próximo ano na categoria Sub-16. Agora nós terminou agora a Taça Brasília e o Campeonato Brasiliense, onde o nosso Sub-10 ficou em 9º lugar, o Sub-12 ficou em 9º lugar também, o Sub-20 terminou em 4º lugar, perdeu na semifinal. O adulto ficou em 3º lugar, fez uma campanha espetacular, mas são aqueles detalhes de mata-mata, perdeu um mata-mata e tal. Semifinal, nós fizemos uma campanha espetacular. O Sub-16 foi o campeão invicto da Taça Brasília. Foram 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Esse Sub-16 é o Sub-15 do ano passado, que foi campeão brasiliense também, de forma invicta. E em 2023, os meninos, boa parte deles eram Sub-13, campeão brasiliense também, como outras categorias que a gente vem disputando algumas competições abertas, e a gente vem sempre chegando, ganhando, sempre estando entre os 4 melhores colocados. Então, nós temos hoje, assim, pegar tudo um pelo outro, nós atendemos mais de 250 crianças, eu não estou falando nem dos adultos, tá? Só crianças e adolescentes. Então, isso é fundamental para o desenvolvimento do esporte. E, com um detalhe para todos eles, que é para completar, nós não temos patrocínio financeiro. O que nós temos hoje
A faculdade de Anhanguera, ela disponibiliza bolsa de 90% até 90% para os nossos atletas. Nós temos a ABO, que atende tratamento odontológico para todos os nossos atletas. Nós temos o Pedro Rafael, que é o fisioterapeuta, atende todos os atletas de todas as categorias. Nós temos a doutora Patrícia Marques, que é a psicóloga, ela atende todo mundo. E nós agora... Além do Edmund. Fora o Edmund, né? Mas vamos lá. E agora nós estamos com o Matheus Durans, que é o novo nutricionista da nossa equipe, que ele atende também todo mundo. E o Edmund atende também já há muito tempo, dá o apoio necessário que a gente precisa. E o Felipe dos Santos, que você conhece como Mafu, que também dá apoio no estúdio dele, parte física. O atleta vai lá para a recuperação física, fazer a parte física na FF Studio. Então, nós temos apoio. Se você for somar cada mensalidade disso aí, ou um tratamento, dá mais que um salário razoável. Então, quer dizer, ontem, inclusive no treino do adulto, quando terminou o treino, a gente sempre tem a nossa conversa para finalizar a semana, nós falamos isso. Enquanto A, B ou C diz que vai pagar salário, a gente dá aqui que dá muito mais que o salário que vão dar lá. Então, esse é o nosso trabalho, é o que nós podemos oferecer aos atletas e a quantidade de gente que nós atendemos hoje. Você, meu amigo, que está vendo o nosso programa aqui, eu participo de pelo menos uns 6 grupos. Você que está vendo o nosso programa aqui, ó, eu joguei no Mirim do Marista e no Flamenguinho, é um estádio que tinha terra ali em Taguatinga, onde é o Centro 2 hoje. Eu falo tranquilamente, todos os meninos que pararam de jogar bola lá no Flamenguinho, pararam de jogar bola lá no Mirim do Marista e não chegaram até o dente de leite da Portuguesa, morreram assim mais de 50% vítima de malandragem. Então, o trabalho que o Alex faz aqui, hoje não tem os campos de futebol que tinha ali em Tabatinga, naquele setor Pistão Sul e Pistão Norte ali, era tudo campo. A molecada jogava ali. Hoje é tudo setor de oficina, comércio, etc. Então hoje o trabalho que o Alex faz é monstro. Você me permite? É um trabalho... eu trabalhei na escola industrial 20 anos, mas lá eu trabalhava com ensino médio. Quando o garoto chega no ensino médio, ele já está mais ou menos encaminhado. O problema do menino é dos 5, 6 até os 11 anos. Essa fase, se ele não tiver uma educação esportiva, com fundamento humanista, com treinamento de paciência, ele entrar numa fila para chutar a bola, esperar a vez dele, etc. Todo esse complexo do esporte é um lastro para a educação da criança. Eu falo porque os meninos que jogaram comigo no Marista lá de 8, 9, 10 anos, em 1964, os que saíram do Marista, a maioria morreu. Então o trabalho que o Alex faz aqui hoje tem que ser louvado. Alex, me conta uma coisa, eu e o Nilton aqui, o presidente, ele que entende tudo de vídeo e dessas novas tecnologias, a gente sempre fala que a gente precisa fazer intercâmbio. O futebol de salão de Brasília sempre fez um intercâmbio. Quando eu era treinador do Candangos, eu fiz um intercâmbio com Irapuru, Vila Romana, ABB e Candangos. A gente tinha a Copa Brasília e a Taça Brasília, que vinham os times de Mato Grosso, Goiás, etc. Não sei se... Era Liga Planalto, depois Liga Centro-Oeste. Agora virou Copa Centro-Oeste. Como é que está esse intercâmbio aí da Copa Centro-Oeste e o Campeonato de Brasília? Duas, irmãos, primeiro o Campeonato de Brasília, depois o intercâmbio. Bosco, desde 2014 que a gente não tem mais as competições no Distrito Federal a nível nacional. As equipes de Brasília saem para representar Brasília nas competições dos certames nacionais em outros estados. Taça Brasil, Sub-9, Sub-12, Sub-15, Sub-16, Sub-17, ela vai jogar a competição, tá certo? Ela vai jogar a competição fora. Eu volto nesse assunto já, vamos lá. Campeonato de Brasília. O Campeonato de Brasília, ele, até o ano passado,
ele passou por dificuldades, passou certa dificuldade com um menor número de equipes, né? Por conta de falta de patrocínio, falta de apoio para a federação, várias equipes. As equipes não têm condição de arcar. Várias categorias. Várias categorias. Aí o que foi feito? Em 2023, a federação fez uma assembleia e decidiu, a pedido dos filiados, desvincular a base do adulto, que até foi em maio de 2023. Até então, o que acontecia? Você, para disputar o adulto, você era obrigado a disputar o sub-15 e o sub-20, certo? Então, matava, de certa forma, as equipes, porque elas entendiam que queria disputar só o adulto, que não tinha condição de disputar os outros. Bom, o resultado disso aí, de certa forma, acabou sendo bom para as duas partes. Algumas pessoas ainda reclamam, acabou a gente tendo mais base do que o adulto. O ano passado nós tivemos poucos times ainda, né? 8 no adulto, vamos botar assim, 7 no sub-15, 6 no sub-20, tal. Mas somando aí já dá 20 times. Sim, mas aí vamos lá. Vou voltar no setor nacional já. Vamos lá. Para esse ano, essa gestão nova da FEBRASA, da qual o Nivaldo já esteve aqui, que o Nivaldo é o presidente, eu sou o primeiro vice-presidente, eu também sou o superintendente técnico e diretor de competições da FEBRASA, e sou o gerente administrativo da FEBRASA hoje. E o que acontece? A FEBRASA conseguiu um fomento público da senadora Leila para pagar todas as despesas das competições até dezembro. Aí nós já começamos, no dia 7 de março, nós começamos a Taça Brasília e 2 categorias do Brasiliense, o sub-20 e o adulto feminino, adulto feminino. Nós tivemos sub-10, 12 times, sub-12, 15 times, sub-16, 15 times, sub-20, 12 times, adulto masculino, 12 times e feminino, 5 times. Aí você põe aí, vamos botar 12, 24, 48, 60, aí você vai 70 equipes, com mais o feminino, você tem 75 times. Começou no dia 7 de março, acabou no sábado passado. Foram 8. O Nivaldo mandou para mim, eu distribuí. 79 dias, nós fizemos 242 jogos. 242 jogos organizados, transmitidos pelo YouTube da FEBRASA TV, que a federação bancou a transmissão exclusiva. A FEBRASA é responsável pelas imagens, por tudo, tal. Então nós conseguimos alavancar isso. Nesse período, nós tivemos sub-11, que foi a Taça Brasil, o sub-9, que foi a Taça Brasil, tá? Agora nós tivemos sub-16, e a JJR ficou em 9º lugar, fez uma campanha excepcional, né? Garantindo o Brasil na divisão especial. Agora, nesse final de semana, domingo, começa a categoria sub-12, tá? Vai ser na ABB, todos os jogos na ABB, né? E ainda tem o adulto, Taça Brasil do adulto masculino, sub-20, que ainda não tem as séries. Aí vamos lá, nós vamos falar de Liga Planalto, de Liga Centro-Oeste, que agora chama Copa Centro-Oeste. Desde o ano de 2014 que a Copa Centro-Oeste está suspensa, porque é cara demais. Nenhum estado, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, se propôs a bancar. Porque tem muito caro. Transporte, né? Fora a despesa do time, tem hotel, transporte, alimentação, responsabilidade por criança. Isso. Não é adulto. A Liga Centro-Oeste, a Copa Centro-Oeste é só adulto, só categoria adulto, tanto feminino quanto masculino. E uma equipe, das equipes filiadas resolveu sediar com a contraproposta de um fomento público, de uma emenda parlamentar, que é a equipe do FIDAS. Então, esse evento está marcado para o mês de outubro, no Distrito Federal, lá no ginásio de Braslândia, a princípio, com 2 equipes do Distrito Federal, 2 equipes do Mato Grosso, 2 equipes do Mato Grosso do Sul, 2 do Tocantins e do Goiás. Se porventura uma dessas equipes dos estados vizinhos existir, não tiver outra, Brasília terá mais uma vaga. Então, Brasília terá 3 vagas. Então, esse intercâmbio está voltando aos poucos. Nessa cena aí que nós temos vendo, sub-12, Taça Brasil começa domingo, e
a Copa Centro-Oeste, que é outubro. Então vai voltar o intercâmbio devagar. Hoje, as equipes de futsal do Distrito Federal não tem recurso para fazer aqueles intercâmbios, sabe? Que igual nós fazíamos na época, Feira do Guará, que você era treinador, é a JJR, que a gente entrava os dois times no mesmo ônibus, a gente ia para Goiânia fazer os intercâmbios. Hoje nós não temos recurso para fazer isso, ok? Então, Alex, em primeiro lugar, eu acho interessante desmembrar campeonato de 0,6, 0,5 anos até 15 anos. Isso. Tá? E adulto, sub-20 e sub-17. Porque do sub-17 você já está dependendo da competição física do jogador, da habilidade, do nível de inteligência dele. Exato. Você já pode botar ele no 20. O mundo inteiro está vendo o Yamal, o Lamine Yamal aí, com 17 anos, o maior jogador do mundo. Eu posso interromper? Então, o que acontecia em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia? De primeiro, esses meninos, tudo vinha do futebol de campo. E aí o futebol de salão de Taguatinga, de Samambaia, de Ceilândia cresceu. Hoje os campos acabaram. O Brasil deve dar graças a Deus a quem está mexendo no futebol de salão. Então, se a federação desmembrou o campeonato de base até 15 anos, parabéns. E de 15 anos para frente, eu acho que sub-17, sub-20 e adulto tem que ser as 3 categorias. Se o time quer participar de uma ou de duas, problema dele. Mas a FUSTA sempre participava de sub-20 e principal, isso. Porque você já subiu os jogadores. Aí deixa eu contar que você recebeu o release do Tonivaldo. Aquele release foi eu que fiz, aquilo que é minha responsabilidade. Então você viu que está desmembrado ali. Aí você vê, nós tivemos agora no primeiro semestre, como eu disse aqui, nós tivemos o sub-16 e o sub-20, sub-12 e o sub-10. Você observou que no meio aqui 16, 20, não teve 17, não teve 18. Por quê? Hoje, como você falou em Amialamá, o Pedro, é o outro lá, o outro moreninho, que eu esqueci o nome dele agora, do Barcelona, que joga pela ala esquerda, Williams, você aqui 16, 20, vamos botar o 18, 17 aqui? Não, porque hoje esses garotos aqui, do 17, 18, já jogam no adulto. O que acontece? Como é que é a competição? No sábado jogava o sub-20, no domingo jogava o adulto. Por quê? O atleta tem no mínimo 12 horas de descanso para jogar. Não joga no mesmo dia, você vai cumprir as determinações da CBFS. Agora que nós vamos começar? Agora no dia 21 de junho, nós vamos começar o sub-9, o sub-15 e o adulto. Veja bem, 9, 15 e adulto. Aqui não tem o 11. Por quê? Porque jogam da mesma categoria. Então o 11 é mais na frente, lá no final de julho. O 15 não tem o 17, porque o 17 já joga no adulto. Então passou para final de agosto. Para quê? O atleta vai se dedicar exclusivamente ao 15. O 17 exclusivamente ao 17. Agora, se a equipe dele quiser no dia 21 usar os 17 que ela tem direito no adulto, ele vai usar. Só que o garoto não vai ficar desgastado para jogar de novo na categoria dele. Então, está tendo esse cuidado agora na federação de separar técnico. Cuidado técnico e saudável. Inclusive preocupado com a idade, com a saúde mental da criança. Porque a criança que ganha, tudo bem, cara. Mas a criança que não consegue vencer, você tem que fazer um trabalho com ela, de mostrar que o importante é o esforço, mostrar que a competição é saudável. Se ela não ganhar nada, ela já ganhou saúde, entendeu? Então, é todo esse processo. Alex, o que eu gostaria de perguntar para você, para não alongar muito o programa, porque eu quero que você mande essa gravação para todas as pessoas que você for pedir patrocínio e que quiser colaborar, porque isso que o Alex faz é coisa de maluco, entendeu? Larga a família, larga tudo e vai cuidar dos meninos, filhos dos outros. Isso é um trabalho comunitário que não tem preço. Alex, e aí, a JJ, quais serão os próximos passos da JJR e o que você almeja ainda esse ano?
Nós estamos trabalhando, nós estamos treinando, todas as categorias treinam a semana toda. Ontem nós encerramos a preparação do adulto, o Brasiliense, encerramos a semana, né? Continuamos trabalhando focado no principal, que são as competições oficiais. Nós, na categoria adulto, nós almejamos, se Deus permitir, disputar a final. No sub-17, nós almejamos ser campeões, né? Sub-15, você falou que o menino não sabe lidar com a derrota. Em 2022, na categoria sub-12, nós perdemos para todas as equipes, tomamos goleada da maioria delas, mas aprendemos. Quando foi no ano de 2023, esse mesmo grupo voltou para a quadra, o mesmo grupo foi campeão brasiliense sub-13 invicto. No ano de 2024, boa parte desses meninos no sub-15 campeão brasiliense, e agora no sub-16. Os meninos estavam no primeiro ano do sub-12, sub-14 ano passado, agora chegam a jogar o sub-15 forte, para também brigar para chegar lá em cima, tentar ganhar a competição. É o trabalho. É o trabalho. E aí, dentre outras competições, nós temos algumas competições abertas aí que nós pretendemos participar, que nós pretendemos fazer um bom trabalho, mas o nosso foco é as competições oficiais, porque é que dá vaga no certame nacional, dá vaga na Copa Centro-Oeste, na Taça Brasil, na Copa do Brasil. São essas visões que nós temos que ter de preparo para fazer. E dentro dessa visão, dessa preparação, está também a busca de patrocínio para manter o projeto, porque nós não temos patrocínio financeiro, nós precisamos de ajuda para manter a equipe. Não é fácil manter a equipe. Eu mais uma vez volto a insistir que por exemplo, eu trabalhei com futebol de salão 12 anos na Fusta como voluntário, nunca ganhei um centavo, ganhei sim muita amizade. Lá no City, 10 anos com futebol de campo, society e salão, ganhei muita amizade. Então, quando você começa a mexer com o esporte assim, e se apaixona, tinha umas pessoas que falavam: Bosco, quando é que você vai largar essa cachaça? Eu larguei a cachaça de jogar e de treinar futebol de salão, society e campo, mas agora eu estou nessa nova cachaça aqui, que é a televisão e o rádio. Que é o complemento, né? Porque também você já não tem mais a saúde física para aquele batidão, vestiário, jogo aqui, jogo ali. Briga com um, briga com outro. Então, aquilo te cansa. Então, hoje eu acho que esse trabalho que eu estou fazendo aqui, devido ao meu conhecimento e devido a todas as pessoas que eu conheço em Brasília, pode ajudar muito mais. Alex, a câmera é sua, suas despedidas aí. Foi um prazer receber você e mais uma vez aqui eu, o presidente, o nosso câmera aí, o Nilton, agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Bosco, eu tenho que agradecer a oportunidade de falar do nosso trabalho, tanto na JJE quanto na Federação. O coração apertado, porque você é um amigo de longa data, é um rival das quadras. Quantas vezes Copa Canal, Copa Tosete, Copa Taguatinga, Campeonato Brasiliense, Liga Planalto, que é a primeira Liga Planalto, que hoje é a Copa Centro-Oeste. Nós somos o mesmo ônibus, com sortes diferentes, né? Você tinha um time forte, mas o campeão foi aquele timezinho de menino magrinho, tinha menino da Ceilândia, da L Norte, o Clebinho, né? Os meninos tudo, Michel, Ednei, né? Que eu cheguei a trancar no vestiário para não sair com o Jorge, com o Gessé, e nós fomos o primeiro campeão da Liga Planalto, e a amizade da gente tem muito tempo, tem um bom relacionamento. Hoje eu entreguei a minha equipe adulta para o seu filho, que é o Felipe Ramalho, uma pessoa maravilhosa. Entreguei o comando técnico para ele com liberdade, eu não opine nada. Ele é um menino bem preparado. Não opine nada. Dei o elenco, o nosso melhor elenco para ele, que os meninos sub-20, alguns adultos, e dei carta branca, ele está lá trabalhando, eu dou o apoio que eu posso para ele. Perguntam minhas coisas, falo assim: o que você decidiu? Então faça do jeito que você decidiu. Não interfira no trabalho dele, porque ele tem sangue. No sangue dele tem o esporte. E o esporte veio do pai dele. Então, ele sabe os caminhos que tem que tomar. Muito obrigado ao senhor
Nilton, São Nilton, pela oportunidade. NMTV está no YouTube. Tá, agradeço mesmo. Obrigado a todos e fiquem com Deus. É isso aí. Até Obrigado. O próximo Pé de Ferro. A semana que vem o treinador do Gama, Luiz Carlos Carioca, vai estar conosco, hein? Você que tem alguma pergunta aí, pode mandar que o Luiz Carlos vai vir aqui. Beleza.